jovem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Sexta-feira, dia 11 de abril, aqui nos reunimos no início da nossa manhã para o nosso Comunidade em Oração. Bem-vindos a todos que nos acompanham pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Esse é o nosso momento de evangelização, de nos aproximarmos da graça de Deus, de colocarmos em seu coração tudo aquilo que nós pretendemos semear ao longo deste dia. Sobretudo, é claro, sementes de bondade, sementes de amor. E dentro desse contexto bonito da Quaresma, também semearmos a nossa conversão, para que nós possamos renascer sempre como homens e mulheres novos. E nesse dia rendemos graças a Deus pela vida de Rodrigo Binda Dalmonec, Rafael Langames, Elisângela Colodete Pim, Aline Bonato e Paula Saqueto. A Paula, que é a tesoureira da nossa Mitra Diocesana de Colatina, uma querida amiga, né, tantos anos trabalhando junto conosco. Fica um abraço a todos eles, com muito carinho e votos de muita saúde. E no dia de hoje também, nós nos alegramos pelos 28 anos da nossa Caritas Diocesana de Colatina, a qual eu tenho a honra de ser diretor-presidente da nossa diretoria, estar à frente dos trabalhos de todas as nossas unidades. Sem dúvida alguma, a Caritas Diocesana é bênção de Deus, é o sopro do Espírito para as realidades mais fragilizadas, vulneráveis da nossa diocese. Aqui trago a vida de todos aqueles que trabalham, que são voluntários, que abraçam essa causa e que se colocam a serviço daqueles que mais necessitam. Então assim nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início do livro do Gênesis, lemos que ao terminar a obra da criação, Deus contemplou o que havia feito, concluiu que era bom e descansou no sétimo dia. Muitas vezes o ritmo agitado de nossas vidas não nos permite criar um tempo sagrado para nos alegrarmos com as tarefas realizadas e agradecer a ajuda de Deus em realizá-las. Quando encontramos um tempo para rezar, para fazer uma boa caminhada ou ler um bom livro, restauramos nossas forças. Também retomamos nosso entusiasmo quando nos encontramos com os amigos, especialmente se o encontro marcado é com Jesus Cristo, que sempre nos acolhe e convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Oremos. Senhor Deus, nosso bom amigo, quando parece que nossos esforços são inúteis e pensamos em abandonar nossos trabalhos, a Tua presença restauradora nos reanima a retomar nossa lida. Ao repousarmos em Ti, Senhor, suavizamos o cansaço de nossos corações e continuamos nossos empenhos em praticar o bem. Derrama sobre nós Tuas consolações, pedimos-Te, para podermos também consolar o nosso próximo e não desistirmos diante dos embates e das contrariedades da vida. Renova nossas forças para consolidarmos o Teu reino de paz e de fraternidade entre nossos irmãos e irmãs. Que Tua bênção repouse sempre sobre nossas atividades e nossas fadigas, para que ao final de cada dia possamos repousar em Tua paz, sabendo que em Tuas mãos as nossas vidas estão seguras. Amém. Que assim possa ser. Existe algo que eu gosto sempre assim de dizer, né? É preciso que a gente não desista, por isso descanso. Então você, chegando já ao final desta semana de trabalho, de estudo, descanse. O tempo do descanso também é, sem dúvida alguma, vigor, traz vigor ao coração da gente. E, claro, nos ajuda a seguir sempre em nossa caminhada. E hoje, para nossa reflexão, meus irmãos, nós temos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse:
Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós vemos aqui o embate entre Jesus e os judeus, que de modo tão resistente se colocam contra aquilo que Jesus anuncia. Mas observem, a fé, a nossa fé, é o reconhecimento de uma presença viva. Então, se nós pensamos muitas vezes numa ideia, ou pensamos muitas vezes num sentimento ou em algo que traz um alento, um afago ao coração da gente, como se fosse quase como que uma solução automática para os nossos problemas, digo a vocês assim, nós não podemos viver a vida a qual Deus nos oferece. A presença viva de Jesus, a presença viva de Deus mesmo junto ao seu povo, nos dá força para seguir, para sermos aqueles que muitas vezes vamos incomodar, para sermos aquele que muitas vezes vão trazer à tona as realidades que necessitam ser transformadas. Por isso que Deus ele tem um rosto, por isso que Deus ele caminha com o seu povo. Deus é presença, e essa presença a qual os judeus não acolhem, porque para eles é mais fácil se colocar contra esta novidade que Jesus traz. Só que observe, meus queridos, alguns, eles não ficam contra Jesus, muito pelo contrário, eles vão para junto de Jesus e entendem esse sinal. E aí nós olhando para o Evangelho de João, nós vemos um Evangelho que é repleto de sinais, que não para simplesmente em milagres. O milagre ele tem um começo, um meio e um fim, e ali se realiza e pronto. O sinal não. O sinal nos remete a algo que é muito maior. Então, por isso que nós somos convidados a fazer um pouquinho mais esse passo e a ver em Jesus sinais muito maiores. Sinais que nos levam ao transcendente, que nos fazem caminhar até Deus, como a gente tem refletido ao longo desses dias. Então, hoje nós queremos rezar e pedir aqui, olha, que o sinal que é Jesus nos ajude a encontrar o Pai. Que o sinal que é Jesus, as suas atitudes, as suas palavras, o seu gesto, a sua acolhida, nos faça também ajudar para que outras pessoas sintam esse sinal. Então, olha, quanto que nós devemos fazer, quanto que nós devemos ter um coração disponível. E aí, meus amados, abrir-nos ao diálogo, perceber as realidades que necessitam ser transformadas e que muitas vezes as quais Jesus já lá está, Deus lá está, esperando que nós o reconheçamos. Então que a bondade de Deus nos ajude, que nessa sexta-feira, dia de penitência, dia de jejum, de abstinência, nós busquemos sempre nos colocarmos diante desse Deus que é a presença, que nos ama, que nos acolhe, que nos impulsiona e que quer que nós participemos de sua vida. E no dia de hoje, às 18 horas, nós temos a reunião com o Conselho Comunitário em Santo Antônio do Bonfim, e às 19 horas a Via Sacra, a última Via Sacra, nas ruas aqui da nossa cidade. Vai ser Padre Roberto Marcelino quem vai estar acompanhando, e a Via Sacra vai sair da comunidade do Pai Eterno, passando pela comunidade São Vicente e chegando aqui na nossa comunidade matriz. Lembrando que quem tiver necessidade de transporte, às 6:45, o ônibus sairá de frente da nossa matriz. E quem não puder realizar a caminhada na matriz também,
teremos um momento de oração dentro da igreja da Via Sacra, tá bom? Então, tem sempre como participar, né? Esse fica, então, o nosso convite a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Desde já um bom final de semana e amanhã estaremos aqui com a graça de Deus. Até lá. Tua igreja, Senhor.